a gente vai conversar hoje na nossa live é sobre abordagem temática freiriana e aprendizagem por projetos. E nós temos o professor aqui, convidado muito ilustre, para dialogar com a gente. Primeiro eu vou pedir então, professor, para você se apresentar. Tudo bem, então. Eu sou Sidney Quezada, sou professor do IFES. Hoje eu trabalho no IFES, no campus Vila Velha, né? Lá na licenciatura em Química, lá no técnico e também no mestrado e doutorado agora, do EduCimat, né? Nós temos o programa de pós-graduação em Educação em Ciência e Matemática que oferece tanto mestrado e doutorado a partir agora de fevereiro. Então, a gente está até com o edital aberto para o processo seletivo do doutorado, né? E eu queria agradecer muito o convite, acho essa iniciativa muito boa de vocês aí, né, com esse projeto Gênios, né, e multigêneros, né? Então, acho que isso aí faz parte aí, entre essas possibilidades que a gente tem que fazer como iniciativa em prol do ensino de ciências, em prol da educação científica, tá? Então, parabéns Isso aí aí. para vocês, antes de mais nada, tá? Muito obrigado. A feira, né, o professor comentou, nós estamos na segunda edição. O ano passado nós fizemos a nossa primeira edição da Feira de Gênios e Multigênero. Ela foi presencial, era uma outra realidade naquele momento, né, realizando na escola, foram 40 trabalhos científicos, a exposição o dia todo, foi muito interessante, desde alunos da educação bem lá, quando a gente está falando do Fundamental 1 até a galera do médio, foi muito, muito boa. E esse ano nós estamos com uma feira, uma proposta um pouco maior ainda, né? Além dos trabalhos científicos, que nós continuamos, né, o nosso foco da Feira de Ciências, nós também estamos recebendo neste ano trabalhos de cultura e arte. Então, a nossa feira tem 5 categorias. Tem a categoria científica, que vale para todos os níveis da educação básica, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e o técnico. E também temos as categorias de cultura e arte, que são canto, dança, poesia e desenho. Então, para participar, você tem de produzir um vídeo. No vídeo, você vai escolher uma dessas categorias, né? Exceto desenho, que desenho você vai enviar por imagem, nas outras todas são vídeos. E enviar para a gente com um resumo, fazendo a relação do seu trabalho com a ciência, né? O que você está apresentando para a gente. Ainda dá tempo, as inscrições estão abertas e a gente tem a honra de receber o máximo de história para a gente contar aqui, então. Mas vamos lá, professor. Tem Vou tentar, muitos... então, ajudar aí vocês aí nesse processo. Espero que eu ajude, né, nesse processo aí de vocês. Então, a gente, naquela conversa que a gente teve, a gente ia falar um pouco sobre abordagem temática e aprendizagem Isso. baseada em projetos. Vamos tentar começar pela a abordagem temática, não é isso? Primeiro, o Então, que é isso, né? como é que surge a abordagem temática? Quando a gente vai... eu sou da área dos estudos CTS, CTSA. Nosso grupo, a gente procura usar sempre a sigla casada, CTS/CTSA, porque o A não quer dizer que a gente está num outro movimento. O movimento é único, o Professor, movimento ele começa... Pois não. só para a gente, assim, para quem não conhece, o que essa sigla significa, né? O que é Ah, isso? então tá. Então o CTS, CTSA, eu ia explicar agora. Ele surge no final da década de 60, início da década de 70, e ele trata das relações, ela faz uma proposta nesse movimento de se pensar as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Daí a sigla CTSA, né? É um movimento que ele surge na sociologia, portanto, ele não é da educação. E como que a gente materializa uma teoria sociológica na educação? Essa é uma grande questão. Então, durante os anos 70, 80 e 90, o pessoal começou a buscar caminhos. Um dos caminhos que surgiu foi a abordagem temática, né? Então, durante os anos de 80 e 90, eu vou citar isso mais à frente, a gente, então, começa a encontrar vários trabalhos, né, com propostas temáticas, né, o Beiber, internacionalmente, né, do Reino Unido, o Beiber, o Glenn Akehead do Canadá, né, o Troy Sadler mais recentemente. Então,
esse pessoal começa a pensar em várias temáticas que podem ser abordadas como fio condutor dos debates, entendeu? E aí, então, a ideia é levar essas temáticas para a sala de aula e, de alguma forma, organizar propostas de debates, estudos dirigidos, algumas estratégias de ensino que tenham uma culminância final, que normalmente ou é um seminário, ou é algo desse tipo que a gente vai falar mais aqui, mais à frente. A primeira questão que a gente fala é o seguinte, que é importante pontuar, é que quando a gente fala de temas, é uma outra lógica de organização de currículo que não é a disciplinar. Disciplina significa que o seu conhecimento está todo organizado em áreas específicas, né? E as fronteiras, elas estão muito certinhas, estão muito em áreas específicas. Isso não quer dizer que uma coisa é melhor, ou pior, ou ruim, ou boa, mas todas elas trazem vantagens, entendeu? Então, agora, no caso do tema, você tem uma organização temática que segue como fio condutor e nela vão ser apensadas algumas áreas de conhecimentos, mas que são macro-áreas que podem permear ou não, dependendo do caminhamento do trabalho que for dado, entendeu? No caso do CTS e TSA, a gente, por exemplo, no nosso grupo, costuma usar temáticas locais e regionais, porque a gente tem uma aproximação com Paulo Freire, né? Então a gente usa temáticas. E a gente geralmente permeia por 6 a 8 temáticas, às vezes 9 temáticas, que são elas: as questões científicas, as questões tecnológicas, as questões culturais, as questões sociais, as questões econômicas, ambientais, políticas, agricultura e saúde. Isso não necessariamente vai ter sempre essas todas permeando. Às vezes, por todos os temas, né? Que só conseguem permear determinado. Tem, por exemplo, temáticas que a gente consegue permear, por exemplo, em comunicação, que é uma outra temática que a gente usa. O pessoal da física usa muito comunicação, entendeu? Então, é uma temática importante. Automação é uma outra temática que também é permissível. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é interessante colocar, que é a questão da natureza da temática, e que é diferente da natureza da disciplina, né? O segundo ponto é como que surgem essas temáticas, né? Eu fiz aqui, mas eu estou tentando aqui organizar nesse pouco tempo, então eu tentei organizar isso em 3 grandes blocos. Na Europa, no Canadá, os países, né? O pessoal tem usado muito a palavra temas sociocientíficos. E esses temas sociocientíficos... Professor, a ideia de tema gerador já está passada, então, agora? Não, isso vai ser o terceiro bate-papo nosso. Então, estou pulando, então, o negócio aqui. Eles surgem um pouco antes que o tema gerador lá na Europa. E ele vai trabalhar com Troy Sadler, com o Beiber, eles vão tentar pensar em temas que têm a ver com a questão da cidadania de um indivíduo no seu dia a dia. Então, são temas como, por exemplo, como é que se regula o processo de trânsito de uma cidade? Como é que se faz a estação de tratamento de água, a estação de tratamento de efluente, a questão da drenagem d'água, para onde vai a água, entendeu? E são temas, energia da rua, como que é feita a malha de energia da rua. Então, são vários temas... Nasce de problemas reais ali, né? De situações reais do cotidiano. Eles chamam de serviços públicos essenciais, né? Serviços públicos essenciais. Mais à frente um pouquinho, alguns pesquisadores, mesmo europeus, eu vou citar aqui 2 nomes, mas tem mais gente nesse grupo. O Pedro Reis e a Cecília Galvão, da Universidade de Lisboa, começam a escrever sobre um tema controverso, que é um tema sociocientífico, mas que apresenta 2 posições, né? Se é sim, se é não, se é isso, se é aquilo. E aí é como se fosse um desdobramento do tema científico. E isso faz com que, isso levado na sala de aula, faz com que os alunos comecem a produzir debates e encontrar
se posicionarem em uma das duas posições e produzir argumentação. E esse processo de construção de argumentação vai produzir nos alunos uma série de reflexões e também estudos dirigidos, pesquisas na internet, bancos de dados, etc., até que eles cheguem a um determinado posicionamento. Né? Me parece que aí, então, nós não temos alunos passivos, né? Eles vão participar ali ativamente do processo da construção. Exatamente, exatamente. Então, aí, aqui no Brasil, o que a gente fez? A gente tem uma experiência boa com Paulo Freire, com temas geradores, que é muito semelhante com os temas sociocientíficos de europeus, canadenses e tal, mas ele tem uma peculiaridade, que é trabalhar questões da terra, questões locais, regionais, produzir sentimento de pertencimento, inclusão social dessas pessoas numa determinada temática, entendeu? Então, ele tem, além de só construção, produção de conhecimento numa determinada área, ele tem outras intencionalidades que estão por trás, que vem no pacote do Paulo Freire, entendeu? Mas não são qualquer temas, tem que ser temas que tenham a ver com a realidade local e regional, entendeu? Como é que a gente organiza isso? Como é que a gente, por exemplo, cria um tema e articula, por exemplo, o trabalho da escola em volta disso? Então, parece que a gente combinou. Então, o que acontece? Tudo começa com um tema local. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do tema da Shirley, que foi nossa aluna lá do mestrado. Ela mora em Piúma e a região dela é ali da região de Marataízes, Piúma, o sul do estado do Espírito Santo. O sul do estado do Espírito Santo ele tem uma característica na agricultura, ele tem uma característica de plantio de abacaxi. Então, é muito comum você andar no sul ali do estado, Marapaíz, e ver, né, os plantios de abacaxi. Tudo começou, então, com um debate na sala de aula de química, mas que, na verdade, foi química, mas acabou perpassando por várias áreas, inclusive biologia, física, geografia, artes, né? Então, vai perpassando por várias áreas. E a gente, então, resolveu construir um projeto que trabalhasse, que partisse da temática da produção de abacaxi de Marataízes. Então, que na verdade virou Marataízes, Piúma, toda aquela região. Então, a gente organiza no primeiro encontro os times, né, são os grupos de trabalho, né? A gente geralmente trabalha com 6 grupos, mas isso depende muito da turma, né? Com cada grupo vai ganhar um subtema do tema macro. Por quê? Porque em alguns momentos esses grupos eles vão trabalhar independentemente para produzir alguma coisa e depois fazer uma apresentação numa culminância. Mas todos eles vão estar interligados, né? Vão estar conversando na hora da apresentação. E a interligação tem os momentos das rodas de conversa para fazer a socialização do conhecimento, entendeu? Então, o primeiro dia a gente faz a criação do macrotema, os subtemas e a definição de quem são os componentes de cada grupo. No segundo encontro, a gente vai começar a trabalhar a produção do que pode ser produzido para a culminância. O que é a culminância normalmente? É o último encontro. E ele normalmente é um seminário que é feito por cada grupo. Ele é também uma feira de ciência pequenininha, uma participação da feira de ciência, e ele é um mural de fotografias, por exemplo. Pode ser outra coisa? Pode ser outra coisa, apresentação de maquete. A gente já teve outros grupos que teve apresentação de maquete e assim por diante. Então, naquele segundo encontro, que na verdade são 2 ou 3 encontros seguidos, a gente faz oficinas temáticas para fazer com que os alunos se preparem para produzir os seus materiais. Então, se tiver maquete, a gente faz uma oficina de maquete. Se tiver mural de fotografia, a gente faz uma oficina de fotografias.
E percorre o caminho da formação que eles vão precisar fazer, é um né? processo de formação e, nesse momento, é um processo ainda colaborativo ali que a gente faz com todo mundo. Em geral, todo o processo é colaborativo, mas existem alguns momentos que cada grupo trabalha independentemente. Então, seguido esses momentos das oficinas, tem oficinas de ideias, por exemplo. A gente geralmente convida alguém de artes ou de coisa, a gente faz uma releitura de alguns quadros relacionados com aquele temática, e aí traz uma palestra, e aí faz um momento de reflexão mesmo, e brainstorming, sobre o que pode ser feito no trabalho. Aí, dois momentos, o quarto momento e o quinto momento, o quarto momento trata do desenvolvimento do projeto mesmo. Então, a gente faz, por exemplo, roteiro. Uma das oficinas que a gente faz é roteiro de entrevista. Porque no quarto momento, a gente geralmente faz uma visita no local e aquele grupo que está mais responsável por aquilo, vamos supor, um grupo ficou mais responsável pelo setor de produção de abacaxi. Ele vai lá e faz uma entrevista com o produtor de abacaxi para saber, ou ele faz uma entrevista com um agrônomo lá da venda de defensivo agrícola e tal, para saber um pouco sobre a questão do abacaxi. Isso tudo vai Professor, sendo coletado dados. Fala. deixa eu só colocar uma experiênciazinha, né? Que você está me Pois fazendo não. lembrar lá do passado. Eu já trabalhei dessa forma, né, em escolas do campo. E a E- gente fazia esse roteiro de entrevista, por exemplo, em que os meninos tinham de passar pelos esses dois lados. Eles tinham de ir à prática lá, por exemplo, vai entrevistar o agricultor, vai conhecer o trabalho dele, como é que ele faz, como ele aplica a prática, mas você também vai entrevistar um outro especialista, o agrônomo, o técnico, para entender como é que as duas coisas se encontram, né? E aí eles conseguiam ter uma visão mais abrangente dessa história. É muito, muito Beleza. interessante essa forma de trabalho. Bom, coletando esses dados todos, então tem entrevista. Numa visita, por exemplo, a gente tem umas fotografias. Mas aí, lá na escola, como foi o caso da Shirley, ela trabalha na Escola Estadual Filomena Quitiba, lá de Piúma. Nós fizemos alguns testes que indicavam a bromelina, porque a bromelina é uma enzima que está presente né, no abacaxi que quebra mais rapidamente a questão da gordura e tal. Então, a gente acabou fazendo algumas experiências também de química, né? Mas também fizemos alguns trabalhos de abacaxi, tentar estudar qual é a diferença entre o abacaxi e o ananás, por que o abacaxi deu tão certo ali naquele solo ali da região de Marataízes, e assim por Ó, o diante. Rafa Então, tá falando que a escola é parceira nossa da feira aqui. então, perfeito, então. Então a gente foi começando a fazer, tem que pedir ajuda a Shirley. Já vamos endereçar, né? Então a gente foi então montando uma série, coletando vários dados nessa terceira etapa. E a terceira etapa, cada grupo tem uma área. Por exemplo, um trabalhou mais com o setor de distribuição, o outro trabalhou com o setor de produção, o outro trabalhou com as questões da saúde, e assim por diante, as questões da nutrição e saúde, e assim por Sidney, diante. Então, uma aluna sua aqui, ó, fazendo depoimento, a Ana Paula disse assim, ó, fiz esse trabalho com o Sidney, fizemos entrevista com trabalhadores com granito. foi mesmo, de granito. Valeu, Ana Paula. Então a gente vai fazendo coletando esses grupos, né? Vai coletando esses dados, e na terceira etapa, e na quarta etapa, é para que a gente selecione, porque ali eles exercem uma série de habilidades e competências que é necessário para o dia a dia, como, por exemplo, trabalhar em grupo, trabalhar colaborativamente, selecionar os dados, porque vem um montão de coisa e ele tem que selecionar, né? Eles vão decidir sobre a forma de apresentação, e normalmente a gente tem na culminância, eu vou te dar um exemplo, eu não me lembro como foi, mas a gente geralmente tem na culminância uma mostra de fotografia, uma feira de ciência, que a gente junta as cadeiras para cada grupo, e eles têm que fazer uma apresentação de algumas experiências e cartazes e informações sobre aquela temática que eles estão estudando. E
também um seminário, um mini seminário que o grupo todo apresenta. Quando tem um auditório, eles apresentam no auditório. Quando não tem, eles apresentam na própria sala, mas eles apresentam. Para exercer o quê? Exercer essa possibilidade de falar em grupo, se comunicar, né? Então, está para além do ensino de ciência propriamente dito, mas também por essas questões que estão na fronteira e que são importantes para a vida, né? Do cidadão. Ó, a Pois Raíssa então, comenta assim, professor, ó, que trabalhar a partir de temáticas locais ou regionais é muito enriquecedor. Raíssa, eu vou falar dela agora, depois aqui, mais à frente. E aí a gente vai, então, trabalhando de uma forma que vai ter que selecionar e vai montar a apresentação. Repare que você tem um trabalho que vai ter começo, meio e fim. Isso é importante. É importante para o aluno ter essa história com começo, meio e fim. Mesmo que o trabalho não saia tanto assim, tão com muitas informações, é assim, mas isso é importante para o aluno ter esse processo, onde ele vai iniciar a partir de uma temática, um meio e o fim, para ele concluir. E a culminância é o dia, que normalmente é o dia D, onde a escola se organiza, normalmente a gente se organiza também com a diretora, e então se faz o processo do dia D, com a apresentação, né, do trabalho como todo, o mural de fotografias, os seminários. Então, essa é uma forma de trabalhar isso. A gente tem feito Professor, essa organização com os. Né, a gente agora completou 9 anos aqui, mas eu também era do Rio e trabalhava um pouco sobre isso lá no Rio. Mas a gente tem 9 anos que a gente está aqui com a Educimate. A gente tem feito uma evolução, porque nem tudo é estático, né? As coisas se sim, evoluem, a sim. gente vai aprendendo com o tempo. Então, o que a gente tem visto nos últimos anos? Que é importante conciliar isso com as metodologias ativas, que é o terceiro ponto do nosso bate-papo. Existem vários tipos de metodologias ativas, vários. É, eu diria aqui uns 5 aqui que eu fiquei listando aqui agora para tentar lembrar. Acho que deu uma travadinha. Pessoal, boa tarde para quem veio chegando depois, né? O tema tá bom, hein? O negócio tá corrido. Vamos ver se ele retorna. Parou para vocês também ou parou só para mim, pessoal? Parou geral? Espera aí que eu vou convidar ele de novo, que ele caiu. Caiu aqui, a internet deu um problema. Já tô chamando ele de volta aqui. Obrigado, Lucas. Tá corrido o negócio. E olha que a gente ainda tem tanta coisa, acho que nós vamos ter que fazer uma parte 2, hein, Rafa? Porque tá puxada. É, ele estava comentando, né, sobre abordagem temática. Eu já tive um pouquinho, enquanto ele retorna aqui, eu tive um pouquinho de experiência de trabalhar com isso e é muito bom, porque ela aproxima, inclusive, os professores. Porque antes de você iniciar o projeto, você precisa ter uma equipe totalmente integrada, né? Então, primeiro os professores sentam, a gente conversa, a gente meio que desenha para onde a gente vai, organiza o tema e aí apresenta para os estudantes, né? Então envolve o trabalho de todo mundo. Você tem o trabalho prévio dos professores e ele é prévio e contínuo de acompanhamento e depois quando os alunos passam a fazer parte do processo, daí o negócio cresce de uma maneira muito interessante, porque as descobertas deles é que vão alimentando o próprio andamento dos trabalhos, né? Vamos lá, acho que o Sidney vai conseguir voltar. Vamos ver. Raíza,
Ele comentou que que ele ia falar de você ser aluna dele hoje. Ah, o professor conseguiu voltar. Voltamos, voltamos. Eu não tava, era você que tinha caído. Muito bem. Então, o que a gente tem? Então, eu não sei se eu falei aqui das metodologias ativas, cheguei a falar de algumas. Você ia citar isso. Você falou que tinha listado umas aí e Então, aí foi a hora que parou. Então, nas metodologias ativas, elas são várias. Eu cito aqui 5. Aqui, abordagem baseada em projetos, abordagem baseada em problemas, que parte de problemas, abordagem baseada em projetos, onde você vai ter algo concreto, finalizado, normalmente é concreto. A gamificação, que são disputas, né? Isso aqui tem muita crítica, às vezes, porque envolve essa questão muito de disputa e de ranqueamento, mas é uma abordagem, uma metodologia ativa, né? A sala de aula invertida, que você previamente tem que fazer com que os alunos estudem em casa, né? Os estudos em pares, que são os estudos onde você tem os estudos em dupla, o famoso estudo em dupla. Tá me ouvindo? Tô, Tá? Ah, tá. tá tudo bem. Então a gente tem. Eu gosto muito da abordagem baseada em projetos, porque você promove uma série de coisas com isso. Você promove aprendizagem colaborativa, você promove o resolver problema, cria situações para problematização e para elaboração de criatividade, produção de criatividade, né? Porque produzir pessoas criativas, hoje é muito difícil. Quanto mais tiver um método muito amarradinho, menos é a chance que a gente tem de ter pessoas criativas nisso. Ela tem que ter liberdade. Explora a questão da autonomia do aluno. Então, a aprendizagem baseada em projetos, ela tem essa definição. E ela, normalmente, parte também de uma temática guarda-chuva. Então, você tem uma temática guarda-chuva, você, no primeiro dia, quando você usa a aprendizagem baseada em projeto, influenciado pelas questões de Paulo Freire, você identifica as histórias, né, dos alunos, né, no primeiro dia. Então, é importante identificar a temática e qual o casamento com um dos alunos, né? A gente tem, então, as oficinas temáticas seguidas, que a gente tem feito. Essa é uma experiência interessante que a gente vem introduzindo nos estudos. O desenvolvimento das atividades específicas de cada grupo, levando em consideração, né, as experiências. Então, tem as entrevistas, tem as visitas nos locais, retirar a fotografia, fazer alguns testes de laboratório na escola para entender algumas partes, né? Visitar algum laboratório para entender. Então, tem todo esse processo, né? Entender o processo da cadeia produtiva daquele determinado setor, né? Eu, particularmente, gosto muito dos arranjos produtivos daqui do Espírito Santo. Então, a gente tem um trabalho, por exemplo, da Raíza, que foi com açúcar, né? Lá de Ibiraçu. A gente tem um trabalho Minha terra, Amanda, professor. que foi com mel. Hã? Minha terra também, lá em Ibiraçu. Então pronto, ó. Sim. Você deve ter visto lá umas fábricas lá de açúcar mascavo. Inclusive já conhece o Raíza, né? Já Então de é um mundo tempos. pequeno. Não é demais. Então, pronto. Então, o trabalho da Raíza foi um trabalho que partiu do açúcar para a gente identificar como que aquele açúcar mascavo nasceu ali em Ibiraçu, com aquela história da parada, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente descobriu que tinha as fábricas de açúcar mascavo. E aí tem toda uma técnica que veio, que perpassou pela questão da história,
do Brasil, o ciclo do açúcar, a questão da escravatura. Aí também passou pela questão da evolução da tecnologia do açúcar para a extração do açúcar, né? Até a produção do açúcar mascavo, né? Aí passou a questão cultural da rapadura, do quebra-queixo, né? Que vai ter, até chegar à discussão do açúcar que está contido nos biscoitos que vão para as escolas, para fazer as merendas. Aí a gente fez uma prática que eles tiveram que pesar o açúcar correspondente à quantidade de açúcar que tinha em cada pacote de bolacha, de açúcar que tinha ali, de biscoito que tinha ali, que eles Imagino levavam. que foi um susto, né? Foi um susto, 45 gramas, eles viram sacolé, aqueles saquinhos de sacolé, e foram vendo, a gente foi pendurando a embalagem e o açúcar, e o resultado. E eles foram, é uma atividade prática. E eles foram percebendo quanto que eles ingerem de açúcar só numa, né, comendo uma embalagem lanche, daquela. né? Então, foi muito bom. Levamos a moça que trabalha lá no CTA, no Centro de Atendimento de Biraçu, para fazer uma palestra lá na escola. Então foi uma coisa assim que movimentou e perpassou por saúde, por questões de saúde, questões da química, questões da física também, questões da biologia. Então, foi perpassando por várias áreas, que essa é a característica do CTS, CTSA, é perpassar por várias áreas. E não é porque você fazer uma abordagem disciplinar é mais ruim, sei lá o quê. Não é isso. São dois momentos diferentes. Nós temos entendimento que o momento disciplinar ele é importante. Mas como que serve esse outro momento? É um momento complementar, que vai oportunizar o aluno a complementar todos aqueles conhecimentos, e aqueles alunos que aprenderam mais vão conseguir compartilhar com os outros que aprenderam menos, e assim por diante. Então, no final, as coisas aumentam. Para entender assim melhor, então qual seria o papel do professor nessa história? Quando a gente vai, por exemplo, trabalhar na pedagogia através dos projetos, né, na aprendizagem por projeto, o que é a centralidade para o professor e qual é o papel do aluno, por exemplo, nessa experiência? Uma boa pergunta essa, hein, Paulo? Então, como as metodologias ativas, a ideia é privilegiar o protagonismo do aluno. E o professor ele é um mediador, né? O que a gente tem visto? Nesses trabalhos que a gente tem visto, a gente tem que ter um momento, até uma determinada etapa, que é aquelas etapas das oficinas, onde o professor ele tem que efetivamente estar mais presente. Por quê? É um momento de aproximação da temática, os alunos às vezes não sabem muita coisa, ou não estão sabendo como fazer as conexões e tal. Então, até as oficinas, o professor ele atua mais assim, próximo, vamos dizer assim. Das oficinas em diante, que eles vão ter que caminhar numa entrevista, uma visita técnica e tal, o professor só vai lá e vai acompanhar. Se eles tiverem algum momento assim mais difícil, ele ajuda. Mas a ideia é que o aluno vá e tente resolver por si só, entendeu? Porque aí ele vai exercer, de fato, o protagonismo dele, entendeu? E o ganho é absurdo, assim. A gente tem, às vezes, ex-alunos do ensino médio, que nem acreditava em passar no vestibular, que não acreditava, achava que algumas disciplinas, a UFES e o IFES eram pagos, nem sabiam como entravam e tal. E aí, de repente, eles descobrem esse canal de interlocução e dessa possibilidade deles entrarem, e isso é uma transformação, entendeu? E muitas inclusive vezes, de autoestima, né, professor, para eles? Porque daí esse caráter de inclusão. Porque ele se via exclusivo daquela área. Eu já ouvi muitos relatos de alunos mesmo, uma aluna que a gente orientou na Serra, do trabalho da Joelma, que ela dizia, eu queria fazer muita educação física, mas a educação física é da saúde. Eu não sei se eu vou poder ir para essa área de saúde, é muita coisa, entendeu?
Aí ela falava isso. E no final do ano, quando a gente terminou o trabalho lá, que foi um trabalho da Joelma, nossa, ela, menina, fez a prova e passou para a educação física. Eu achei um barato aquilo, entendeu? E ela acreditou nela, ela foi atrás, entendeu? O que Qual, acontece? Muitos desses projetos, às vezes o aluno nem estava ali se descobrindo, nem nada, e de repente a gente desenvolve o projeto e ele se descobre. Dá tempo para contar mais um caso? a gente tem mais um tempinho, mas eu quero fazer mais uma pergunta antes da Ah, gente passar para o próximo caso. Para que seja uma experiência de sucesso, o que é necessário para o professor aí, né? Porque a gente ouve muito, toda vez que alguma coisa é apresentada, meu Deus, é difícil, eu não sei fazer. O que o professor precisa buscar para conseguir exercer esse papel de não ser ali o transmissor, mas o mediador do conhecimento, né? então, você vai, você vai me permitir, mas assim, sucesso a gente nunca tem certeza, mas a gente tem que ter aquela esperança, porque a gente vai dando, né? Eu acho que sucesso, assim, a certeza do sucesso a gente vai ter se a gente conseguir alinhar todos os pontos, e mesmo assim, às vezes, quando a gente alinha, né, a gente nem sempre consegue acertar, mas o que a gente tem percebido? Todo o processo, por exemplo, de Paulo Freire, ele é dialogado. Ele é um processo de humanizado, ele é o que traz assim o componente humano para o processo quando é um trabalho muito de ciências da natureza, por exemplo, ou mesmo de matemática, ele traz o componente humano. Então, tudo pode ser dialogado, tudo pode ser um processo de construção, onde cada um a gente vai vendo a evolução de cada um. E a questão da aprendizagem colaborativa ela é muito importante, porque as áreas nesse processo, elas conhecem umas outras, gera intimidade. Então, esse processo colaborativo é que vai, digamos, dando o efeito sinérgico. Porque se tivesse todo mundo isolado, aquela cara que está no momento ali, num dia que ele acordou, um aluno que ele acordou meio sem gás e tal, se não tiver nada para dar apoio a ele, ele vai embora e desiste do projeto. Então, qual é o grande barato? É a aprendizagem colaborativa, é esse processo, né, colaborativo e cooperativo também, porque um grupo coopera com o outro. E esse processo é que, de fato, é energia para continuar. Mesmo que a gente tenha um dia, que sei lá, um acorde, e isso é humano, né? A gente acorda e, sei lá, aconteceu alguma coisa no dia anterior, sei lá o quê, e chegou lá na escola meio para baixo. Mas aí a gente tem que, de alguma forma, produzir aquele ciclo, né? Eu não sou religioso, mas eu acho que é uma coisa ali meio que um vai ajudando o outro e a gente então vai acreditando que é possível chegar lá. E as experiências que a gente tem são assim impressionantes, impressionantes do que a gente já percebeu. A Amanda, eu ia contar um caso, é o caso do Tadeu. O Tadeu Munhol era de Venda Nova, do Migrante, e ele fez um trabalho com a gente com café. Ele é de Química, foi formado em Química lá pela UFES e fez mestrado com a gente. E nós trabalhamos com café numa escola estadual que tem ali no centro de Venda Nova. Eu cheguei aí algumas vezes lá. E nós trabalhamos. Você sabe que o primeiro dia de aula que eu estava presente, tinha um montão de alunos e vários alunos se declararam que faziam parte, que os pais deles faziam parte da cadeia produtiva do café. Mas nenhum deles sabia exatamente o que o pai fazia, Okay. ou como isso se encaixava no processo. Entendeu? E aí, como que a gente fez? A gente fez um trabalho sobre o café de Venda Nova de Imigrantes. Então, nós pegamos, montamos grupos, trabalhamos alguns testes sobre café, cafeína e outros, né, outras substâncias que estão presentes no café. Saber a diferença de café arábica, café conilon. Né? Tivemos uma palestra do agrônomo para falar sobre a história
dos defensivos agrícolas. Aí visitamos uma plantação, depois visitamos o setor de secagem dos grãos e depois o setor de torração dos grãos, até fazer a moagem e também o blend. Blend são as misturas, porque às vezes eles pegam um café que é muito bom e um café que tem um gosto diferente. Então, para ele ser mais aceito comercialmente, eles têm que fazer misturas para que possa ser mais introduzido comercialmente. Isso tudo fez parte do processo e cada aluno ali conseguiu conhecer o processo como um todo, de um arranjo produtivo que é super importante para a cidade, que é Venda Nova de Imigrantes, entendeu? Então foi um projeto pequeno que a gente perpassou por questões da saúde, economia, questões da cultura, né? Porque teve um monte de coisa de café que a gente fez, até chegar à culminância, que nós tivemos também a culminância. Da mesma forma, é sempre aquele processo que eu falei. A gente tem sempre uma introdução, tem as oficinas, aquele momento que a gente faz as visitas nos locais, as entrevistas, algumas experiências, depois a produção da culminância e a culminância, entendeu? Essa foi uma experiência muito boa. Fala. A gente está entrando no último quarto da nossa conversa, e aí eu queria focar um pouquinho na questão prática, né? Por exemplo, quanto tempo leva um projeto desse? Existe uma duração mínima para garantir essas etapas que você comentou? Como que se organiza na escola? Porque nos seus depoimentos, há recursos aí, né? Por exemplo, as saídas para fazer visita, a palestras com parceria, a análise em laboratório. Então, existe ali, me parece, uma estrutura mínima também que é requerida para funcionar, né? Essa parte prática, como é que se organiza? Então, essas partes práticas, quase todas elas são colaborativas. Em alguma dessas áreas, o que a gente conseguiu apoio? Na época que tinha o PDDE, nos municípios ainda tem o PDDE, né? A gente, às vezes, já conseguiu visitas com o apoio da prefeitura nos municípios. Por exemplo, um projeto que a gente desenvolveu em Vila Velha, sobre saneamento básico, nós conseguimos ônibus da prefeitura para levar os alunos até a estação de tratamento de água e de efluente, entendeu? Então, às vezes, um município fica mais fácil, porque a gente consegue, às vezes, pelo PDDE, ou ajuda mesmo da prefeitura, ou mesmo da secretaria, e consegue fazer isso. No caso do Estado, nem sempre vai depender muito do local. Em Venda Nova, a cidade ajudou bastante também, e a gente levou muita coisa. Alguns experimentos a gente pegou no laboratório, né, levou no dia para fazer os experimentos, depois trouxe. Por exemplo, teve um trabalho que a gente fez com microscópio, a gente levou um microscópio, tinha uns 2 ou 3 microscópios, deixou lá para fazer observações, anotações e tal, deixamos lá e depois a gente trouxe. Mas aí teve um processo colaborativo, entendeu? Mas às vezes a própria cidade às vezes ajuda quando é assim, né? Mais no interior, isso é mais fácil, conseguir a ajuda da própria cidade para fazer isso, né? Para fazer ajuda. Se, de fato, às vezes exige, por exemplo, uma visita técnica exige ter um ônibus. Aí a gente tem que conversar ou com a diretora para ver, o diretor, a diretora que tenha recurso, né? Recurso, ou às vezes a prefeitura entra e ajuda, né? Então, isso, às vezes, a gente consegue fazer isso, né? Às vezes, a gente tem um projeto, por exemplo, quando tem um projeto da FAPES, e às vezes a gente consegue algum financiamento, como foi os projetos de 4 anos atrás, a gente teve financiamento da FAPES para fazer esse tipo de coisa. Inclusive para a Bolsa de Aluno, né? Os PICs? Os PIC Júnior? Os PIC Júnior. Foi ótimo, participei também na época. Exatamente. Então a gente conseguiu aí alguns trabalhos aí, alguns financiamentos, e aí conseguia fazer isso. O PIC Júnior já deu para fazer isso. Dá um trabalho danado para prestação de conta, mas... Dá um trabalho danado, mas foi bom, professor. Naquilo que você comentou, né, da sua experiência dos alunos, o PIC Júnior lá na nossa escola, nós conseguimos 3 trabalhos, né? A quantidade de estudantes que entrou na universidade, que faziam parte do PIC Júnior, lá em cima. É uma porta de entrada muito importante, assim. A educação científica, na verdade, ela abre essa possibilidade, né?
porque você passa a conseguir resolver problemas, você passa a buscar a informação de uma maneira mais organizada, então isso ajuda muito no processo de educação e de crescimento dos meninos. É um Essa amadurecimento científico, né? Eu queria pontuar uma coisa, é que a educação CTS, CTSA, ela é eminentemente, ou ela nasceu na sociologia, mas ela tinha um foco na educação científica. Só que é uma área, como outras áreas permitem isso, a educação ambiental, por exemplo, que é uma grande Sim. área que também permite, porque é uma área de fronteira, né? Ah, tem outras áreas, né? A inclusão social, a parte, enfim. O que acontece? Elas permitem que a gente trabalhe na fronteira e que vá fazer fortes diálogos com a artes, por exemplo. A artes ela traz grandes contribuições de intervenção. Você faz por exemplo, agora, um trabalho que a gente está desenvolvendo com chumbo, com Cândido Portinari, e aí a gente pegou as obras para discutir a questão da época que Cândido Imaginário estava, e depois ele começou a desenvolver lá as doenças e tal, e ele vai ter um problema sério de chumbo, mas porque ele usava as tintas de chumbo, né? E aí, o que acontece? A gente pegou e fez uma aula só de releitura dos quadros de Portinari, para fazer um brainstorm. Então, a gente imprimiu em A3, levou lápis de cera e cada um escolheu um quadro. A gente pegou algumas telas do Cândido Portinari e a gente, então, levou para fazer uma releitura. E cada um foi pintando do seu jeito e depois fez uma espécie de um relato sobre aquela pintura e sobre como que aquele envolvimento do chumbo com Cândido Portinari e assim por diante. Entendeu? É só para você ver que, às vezes, a gente tem possibilidades assim imensas para tentar trazer outras áreas de conhecimento, como a artes, como a letras mesmo. A gente pode fazer uma poesia científica, né? Agora vem com a história aí, por exemplo, o slam, que está agora vindo muito para o Brasil, o slam, que são aquelas músicas batidas americanas, mas agora o pessoal está dando um tom meio brasileiro, e aí tá dando, e aí tem um grupo trabalhando com slam científico, entendeu? E aí é uma coisa super legal que a gente pode trazer e tentar articular outras áreas de conhecimento, o pessoal de história, de geografia, né, de sociologia, de letras, né, e, ao mesmo tempo, aproximar o aluno mais para as nossas áreas de educação científica, entendeu? É isso Professor, aí foi que eu por tenho isso que até falar. que a gente quis ampliar a feira, né, esse ano. Porque a gente entendeu que essa conversa ela é importante, ela é fundamental. No ano passado, quando a feira aconteceu, a gente ficou assim, tá faltando uma coisa aqui, podia ter um negocinho a mais, entendeu? E aí esse ano a gente resolveu abrir. Quando você está falando aí, por exemplo, você falou do slam, da poesia científica, isso tudo hoje é possível na nossa feira, por exemplo. Porque a gente Isso. entende que é uma linguagem, e é uma linguagem que é possível fazer divulgação científica também. Levar para pessoas, às vezes, que não têm ou não tiveram acesso a isso no momento em que elas estavam na idade escolar, ou agora ainda durante o processo de formação escolar, ele tem aquela habilidade, ele pode refletir sobre aquela realidade, aquele tema, dentro daquele talento que ele tem. Isso tudo é maneira da gente divulgar, de trabalhar a ciência, de conversar e de refletir, né? É muito, muito interessante mesmo. E a gente está bem empolgado com essas possibilidades, com o que está chegando para a feira, né? Eu vou começar agradecendo, mas vou pedir você, então, para você fazer suas considerações finais, professor. Porque a gente já está, o Instagram daqui a pouco chuta a gente. Então, faça suas considerações finais, por favor. Então, eu penso assim que o estudo CTS, CTSA, nós vivemos hoje num mundo de um nível de complexidade muito alto. E eu acho que hoje, preparar uma pessoa para esse mundo, ela exige uma visão mais inter e transdisciplinar. Eu não tenho dúvida disso. Por outro lado, o ensino de ciências hoje, ele foi questionado diversas vezes. A gente não precisa ir muito longe, no momento da pandemia,
e muitas vezes a gente sabia que a gente não podia, tinha que ficar em casa. Agora mesmo a gente está vivendo essa situação, mas a questão capital, né, do capitalismo, da economia, está impulsionando dizer não, volta para a escola, que é uma contradição. Sem dúvida nenhuma, também existem pontos positivos do aluno voltar para a escola olhando só para o aluno, mas também tem a questão da fragilidade da saúde. Então, eu vejo assim que os estudos CTS e CTSA é uma maneira de você produzir educação científica, né? E, de alguma forma, fazer uma apropriação que também inclua as questões da humanidade. E aí eu digo aí nisso de tentar aproximar essas pessoas, né, o grupo de professores, no caso da educação básica, que são das áreas de humanas, porque isso vai humanizar as ciências e a matemática, entendeu? E isso é importante. E, de alguma forma, eu acredito que também a ciência e a matemática também vão ensinar alguma coisa para esse povo. Para o povo da arte, para o povo da história, para o povo... Eu acho que é uma troca, entendeu? Então, esse é um ponto que eu queria pontuar. A questão Ao da final, abordagem todas são ciências, temática... né, professor? Hã? Ao final, Sim? todas são ciências. Todas elas têm seu Afinal, método, todas sua são técnica. ciências, exatamente. A CAPES coloca lá são 9 áreas, na verdade, que uma é intermultidisciplinar, né? Aliás, a própria área de ensino está na multidisciplinar, não está na educação, né? Agora, o que acontece? A gente tem a abordagem temática como uma ferramenta importante para levar determinadas temáticas que não estão no currículo regular. Temáticas que estão, por exemplo, aí no nosso dia a dia, mas que exigem um olhar interdisciplinar, entendeu? E aí, por exemplo, a questão da produção do mel, por exemplo, que a gente abordou, a questão de algumas doenças da atualidade, hipertensão e diabetes, que parece que é de saúde, que é de biologia, mas envolve outras questões. A questão do saneamento. Quem tem acesso a saneamento, quem não tem acesso? Quem tem acesso à água tratada e quem não tem acesso à água tratada? Por que as pessoas ainda insistem de, mesmo tendo a torneira lá e a coisa para fazer o engateamento do esgoto doméstico para colocar ligado à estação de tratamento e vai ter que pagar um valor todo ano, eles decidem não fazer essa ligação por conta desse custo e abrem fossas ainda em casa, sujeito a contaminar o leito freático. Então, tem questões que a gente precisa levar para a sala de aula e que não se trata só de ciências, mas também de sociologia, também de história, né? Também de artes. Então, essas questões, elas são questões transversais e elas só vão ir por meio de temáticas. Eles não vão conseguir ir nessa organização de currículo que a gente tem hoje, que é disciplinar. Essas questões nunca vão estar ali presentes. Ou se estiverem, vão estar sempre sobre a ótica daquela disciplina que está dando. Então, a abordagem temática ela é muito importante nesse cenário que a gente está hoje trabalhando. O mundo aí tem vários países adotando abordagem temática, organização de currículo em abordagem temática, em vez de disciplina. Estão abandonando a questão disciplinar e adotando a abordagem temática, porque prepara mais o cara para o mundo. Entendeu? Vem uma Mas isso revolução não por é... aí, né? Hã? Vem uma revolução por aí. Vem uma revolução. E, por último, a questão Professor, das 2 minutinhos. metodologias ativas. Hã? Isso, tem 2 minutinhos. E, por último, as metodologias ativas. Eu acho que é uma organização que isso antigamente, durante os anos 90, né? 2000, isso aí estava andando assim, cada um pipocava de um jeito, abordagem de projeto e tal. Aí veio alguém e organizou isso tudo numa lógica única. Eu achei fantástico isso, entendeu? E hoje a gente tem gente boa, inclusive brasileira, trabalhando com metodologias ativas, e eu acho que isso aí pode chegar também nas escolas dos municípios e do estado, entendeu? Então, era isso que eu queria dizer. Obrigado a você, obrigado ao Rafael por ter participado desse momento. Foi muito bom, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, né, o trabalho, mas foi muito bom, tá bom?
Nós que agradecemos, né? Porque foi uma conversa, como eu coloquei lá no início, bastante intensa. Várias experiências aí para a gente compartilhar. Então a gente agradece, eu agradeço em nome da feira, né? Da Feira Gênero de Multigênero, um parceiro para a gente, muito obrigado. Essa conversa é importante porque a gente vive num mundo extremamente permeado pela tecnologia, nós usamos a tecnologia, mas não compreendemos muito, né? De como essas coisas são feitas. A ciência não é bem compreendida, apesar dela estar diretamente ligada na nossa vida. E por isso que a gente, às vezes, toma algumas decisões equivocadas. Aproveita da ciência, mas não entende como é que ela funciona. Então, esse espaço de debate é fundamental para a gente conseguir espalhar. E quanto mais a ciência chegar às pessoas, eu tenho certeza que mais a gente vai evoluir enquanto sociedade. Então, muito obrigado. Obrigado a quem participou e acompanhou a gente aqui nos comentários. Foi um prazer. Daqui a pouco o vídeo está lá no canal. Obrigado, professor. Tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu.